No Evangelho de hoje, de São Lucas, ele nos dá uma página da vida de Jesus e da comunidade dos discípulos de Jesus. Os discípulos acabaram de viver o evento da paixão de Cristo. E há poucos dias, Jesus tem feito aparições no meio dos discípulos. Tem vindo encontrá-los. Jesus se faz presente entre os discípulos. Mas os discípulos ainda não entenderam, os discípulos ainda não compreenderam quem é o Jesus ressuscitado. Porque eles conviveram com Jesus durante 3 anos. Viram Jesus ser crucificado e agora estão vendo Jesus ressuscitado. E Jesus, quando ele aparece com o seu corpo glorioso. Ainda não tem uma nitidez, a mente deles como que se tivesse ainda embaçado, eles não conseguem compreender esse evento da ressurreição de Jesus. Sim, eles estão ali reunidos, mas tem um porém. Os apóstolos perderam o foco. Eles se encontram meio que distraídos, tentando voltar a uma normalidade de vida, e diante de um Jesus que se foi, mas que disse, no 3º dia, ressuscitarei dos mortos. Os discípulos ouviram sim, Jesus falar muitas vezes, porém não tinham feito ainda a experiência concreta da ressurreição do Cristo. Ora, os discípulos estão vivendo um momento de confusão emocional. Vocês perceberam isso também? Vamos ler de novo aqui no Evangelho? Os discípulos estão em um momento de confusão emocional. Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas ainda não podiam acreditar. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Ora, os discípulos estão vendo Jesus e eles acreditam de estar vendo um fantasma. Acreditam que aquele Jesus que está diante deles não é real. Colocando na nossa vida, como é para nós o Jesus real? Como é para você o Jesus real, verdadeiro? É segundo os discípulos? Ou é segundo aquilo que nós vamos ver logo depois acontecer lá na frente, em Pentecostes? Qual é o Jesus que você tem vivido na sua vida? Qual tem sido a percepção de Cristo na sua vida? Os apóstolos viam Jesus como um fantasma. E hoje o que tentam fazer? Tentam fazer passar a história de Jesus como se fosse um grande profeta. Como se fosse um homem muito sábio. Existe por aí pessoas doutrinando uma teologia sem Jesus Cristo. Uma teologia que não tem dentro dela o Filho de Deus, mas sim um Jesus que pode ser comparado a outras divindades. Um Jesus que pode ser relacionado com tantos outros maestros iluminados. No período em que a igreja estava se estruturando, houve uma heresia chamada gnosticismo. E esses eram aqueles que diziam que Jesus era um conhecimento. Jesus é uma bela ideia. É uma ideia que explica todas as coisas para mim. É esse o Jesus que você tem visto? Um Jesus que dá uma explicação, mas é só uma ideia? Ou é um Jesus concreto, vivo e real? Porque às vezes nós
nos perdemos no caminho. Quantas pessoas eu tenho encontrado no caminhar da fé que falam: Frei, eu estava afastado. Frei, eu não acreditava mais em nada. Mas eu tive um encontro com Cristo. Amados irmãos, estamos falando do Cristo ressuscitado. Quando há um verdadeiro encontro com Cristo, é um Cristo que toca na nossa vida. É um Cristo que reorienta os nossos caminhos. É um Cristo que nos chama a um conhecimento de intimidade. Na segunda leitura, nós vimos falar da carta de São João. Vocês prestaram atenção naquilo que João está falando para nós na segunda carta? Ele diz: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor. E ele vai descendo, para saber que o conhecemos, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para sabermos que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz que ama, que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Eu gostaria de frisar essa carta de São João, porque é muito importante para nós hoje. Hoje nós temos uma difusão muito grande da palavra de Deus, é verdade. E temos muitas pessoas que dizem: eu conheço a Deus. Não é verdade? Quem aqui, se você sair lá fora e perguntar: você conhece a Deus? Vai falar que não. Só se uma pessoa que se diz ateia, né? Ateia, ela realmente não vai afirmar isso. Para ela, Deus não existe, não é isso? Mas, tirando essas pessoas, qualquer um de nós se perguntar, fala: você conhece Deus? Sim, conheço. Todas as pessoas dizem que conhecem a Deus, não é verdade? Mas qual é o sentido da palavra conhecer? Não é ter uma certa intimidade? Não é ter uma certa proximidade com aquela pessoa? Ora, se eu disser: eu conheço a minha mãe, logo eu convivo com a minha mãe. Não é verdade? Se você diz: eu conheço fulano de tal, você tem uma certa proximidade com aquela pessoa, vai ter uma intimidade. Agora, se eu dissesse para vocês assim: gente, eu conheço o presidente dos Estados Unidos, é verdade ou mentira? É mentira. Eu conheço ele porque eu vi na TV, eu conheço ele porque a internet fala coisas sobre o presidente dos Estados Unidos, não é verdade? Mas eu não o conheço. Eu não convivo com ele. Eu não tenho nenhuma relação com ele, e nem sequer uma intimidade com ele. Ora, São João está dizendo para nós, amados irmãos e irmãs, todo aquele que conhece a Deus, ou seja, todo aquele que tem intimidade com Deus, observa os seus mandamentos. Por isso que quando eu ouço falar: você conhece a Deus? Sim, conheço. Aí eu pergunto: você vai à missa? Não, precisa, eu já conheço Deus. Entendi. Você conhece Deus? Sim, conheço. Então você se confessa? Você conhece os sacramentos? Não, eu me confesso com Deus lá na minha casa, não tem necessidade. Bobagem. Entendi. Você conhece a Deus? Sim. Então você faz parte de uma paróquia, você participa de uma pastoral, é isso? Não, precisa não. Entendi. Mas você conhece a Deus? Conheço. Então você lê a Bíblia, conhece a palavra de Deus, é isso? Não, muito canseira ler a palavra, não. Eu conheço a Deus, pronto. Você conhece alguém assim? Tem muitas pessoas assim, não tem? Que conhecimento é esse? Que você não sabe nada sobre esta pessoa. Você não o ama, não frequenta, não tem intimidade, não vai na casa dele, e você diz que conhece a Deus. Isso é possível? Não. Sinto em dizer, você pode falar muito que conhece a Deus, pode dizer que ama a Deus, mas se você não faz isso em gestos concretos, não é verdade. Porque para amar a Deus
É preciso conhecer a Deus. E quando eu conheço, eu vou tendo com aquela pessoa uma relação de intimidade. E aliás, ainda mais, as pessoas que se conhecem geralmente gostam das mesmas coisas. É ou não é? Quando você tem um melhor amigo, por que ele é seu melhor amigo? Porque ele compartilha com você as mesmas coisas. E se eu conheço a Deus e sou amigo de Deus, eu vou compartilhar as mesmas coisas. E o que Deus quer de você? Que você seja santo, não é isso? E como se chega à santidade? Como diz São João, observando os meus mandamentos. Amados irmãos, a quem nós queremos enganar? A quem nós queremos enganar? A nós mesmos? Ou a Deus? Conhecer é ter intimidade. Conhecer é se relacionar. Conhecer é gostar das mesmas coisas. Se eu amo a Deus, eu vou gostar das coisas que Deus gosta. Então, Deus gosta quando você vem na casa dele. Deus gosta quando você se alimenta da palavra de Deus. Deus gosta quando você vive os sacramentos. Deus gosta quando você anuncia a palavra. Amados irmãos, não nos percamos e não percamos o foco. Os apóstolos viram Jesus, ficaram com medo e depois ficaram felizes. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muitos alegres e surpresos. Ora estão muito tristes, ora estão muito alegres. Você já viveu essas emoções? Tem uma coisa que me deixa muito feliz e tem outra que me deixa com medo, não é? Tem coisas que eu falo, eu amo fazer isso aqui. Mas se descobrirem, e agora? Amados irmãos, quando nós perdemos o foco na pessoa de Jesus, vem a confusão. Se você está confuso na sua vida em alguma coisa, pense bem, eu estou focando em quem? No meu problema, no meu sentimento ou em Jesus? Em quem eu estou colocando a minha fé? Em quem eu estou focando? E o evangelho de hoje vai dizendo: Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E depois vai dizendo, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus abriu a inteligência, ou seja, a compreensão para os apóstolos das Escrituras. E Jesus vai concluir: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Você já entendeu essa passagem que Jesus está falando? Nós somos chamados a anunciar que Jesus é o Senhor para todas as nações. Irmãos e irmãs, não é uma pretensão nossa, não é uma pretensão da Igreja Católica. Tem um celular que foi deixado no banheiro, tá bom? Se alguém perdeu um celular e lembra que foi no banheiro, está lá com o pessoal da acolhida, é só retirar, tá bom? Concluindo, nós somos chamados a anunciar a Cristo. Como eu dizia, não é uma pretensão da igreja, é uma ordem de Jesus. Você sabe o que quer dizer uma ordem? Quando eu dou uma ordem categórica, quer dizer que tem que ser feito. Não é eu vou ver, talvez. Não. Eu tenho que fazer. Eu sou chamado a fazer. Eu sou convidado por Cristo ressuscitado a anunciar o Evangelho. Frei, qual o melhor modo de anunciar o Evangelho? Qual o melhor modo de ser esse discípulo
que está aqui no Evangelho de hoje, seja um filho de Deus. Olhe para o seu Pai que está no céu e goste das coisas que Ele gosta. Quer ser um bom discípulo? Olhe para Jesus. Ele é o Mestre. Ele é o Senhor. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos pedir a Jesus que conceda a cada um de nós a graça de vê-lo, de tocá-lo, de experimentá-lo com as nossas mãos. Daqui a pouco nós vamos celebrar aqui no altar o momento da Eucaristia. E neste momento, nessa comunhão de hoje, eu pediria a você que peça essa graça. Senhor, que Tu possas orientar a minha vida, que o Senhor não seja mais como um fantasma, que ora parece que está na minha vida e depois parece que não está mais. Não, amados irmãos, Jesus está sempre na nossa vida. Jesus nunca nos abandona. Coloquemos diante dele essa nossa necessidade, coloquemos diante dele o nosso desejo de tocá-lo na Eucaristia, de tocá-lo na palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.